Pastor Arioci Júnior. Fala, meu pastor, tudo E aí, bem? tudo bem, graças a Deus, e com você, meu irmão? Tudo tranquilo, com a graça de Deus. Ó, pessoal, vocês que estão assistindo, alguns já devem ter escutado essa história, mas eu não posso começar essa live sem falar sobre isso, né? Todo mundo, quando eu cheguei na PIB de Mauá, dizia automaticamente, dizia automaticamente, ai, pastor, você é a cara do Arioci Júnior da Ivete. Você é a cara do Júnior da Ivete. Você é a cara do Júnior da Ivete. E eu querendo saber quem era esse Júnior da Ivete, porque eu digo, tem que ser um rapaz bonito, né? Porque senão a situação vai ficar difícil para mim. E aí o Júnior da Ivete era um rapaz que estava fazendo seminário, estava se preparando para ir para a missão Novas Tribos do Brasil e tal. E eu querendo muito conhecer, até que eu tive o privilégio de conhecer o Arioci Júnior. E assim, eu tive um privilégio duplo. Primeiro, porque eu vi que ele é um rapaz muito bonito mesmo, isso me alegrou, né? Se estavam dizendo que eu pareço com ele, então a coisa estava boa pro meu lado. E em segundo lugar, que ele é um rapaz sensacional, um homem de Deus. E aí, o Arioci agora está como. Ele está como missionário da Missão Novas Tribos, está trabalhando lá no Rio Grande do Sul. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele aqui para gente, tá? Mas aí, Ari, em primeiro lugar, boa noite. Dá um alô inicial Boa para a galera aí que está nos assistindo. boa noite a todos, graça e paz, irmãos. É muito bom estar, mesmo que à distância e desse modo tão impessoal, reunindo aqui, podendo conversar com vocês de novo, né? São 10 meses, caminhando para 11 já, que nós estamos a uma boa distância, 1.000 quilômetros mais ou menos. Então a gente sente saudade, sente o desejo de estar com vocês aí, mas a gente sabe que Deus tem nos confortado, nos dado graça e a oportunidade de reunir também com os cultos online, com os estudos, os devocionais, né? Então tem sido muito bom para nós também. Ari, você tá. Lembra aí pra gente o nome da cidade, né? Fala aí como foram esses 11 meses iniciais aí, a adaptação. Sim. Então a gente está numa cidade chamada Nonoai, aqui no Rio Grande do Sul, e rapaz, quando a gente chegou aqui, a gente se instalou numa casinha e falamos, pronto, né? Começou a tarefa. Mas as coisas foram caminhando como aquele planejamento que a gente compartilhou com a igreja. A gente precisou fazer algumas construções, algumas reformas, mexer com algumas coisas por aqui. Então a gente acabou despendendo muito tempo para poder ter uma instalação, né? E quando Sim. nós chegamos a um ponto que nós descobrimos que teríamos mais colegas na equipe, isso nos alegrou muito. Então nós precisamos fazer a reforma da casa que a gente mora hoje, né? E isso acabou levando um pouco mais de tempo ainda, né? Então terminamos a reforma aqui foi em final de fevereiro, né? E quando os colegas já tinham chegado, inclusive até nos ajudaram na última semana quando fizemos a mudança. E nesse período a gente se dedicou Legal. muito a trabalho braçal, a trabalho bruto, coisas que eu nunca tinha feito na vida sozinho. Passar a fiação elétrica de casa, fechar a parede, botar a janela, construir móveis, nunca tinha feito e com a graça de Deus eu tive ajuda ainda de alguns amigos, né, que estiveram aqui por vezes, pessoal do Instituto Bíblico Peniel, irmãos lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, pessoas que por pouco tempo que tiveram, mas que foram de grande bênção, irmãos de igrejas aqui de Chapecó mesmo, próximo. Então isso contribuiu para que esse trabalho fosse agilizado e a gente pudesse estar aqui hoje. Mas nesse período a gente também foi muito bem recebido, né, pela igreja do povo aqui nas aldeias que nós trabalhamos, e isso foi sensacional, né? A gente começou a se relacionar bem, a gente começou a se envolver bem, a cantar junto, a tocar junto, a visitar.
E aí veio a pandemia, né? E aí começou esse afastamento, né? A gente estava engrenando, engrenando, engrenando e teve esse baque. Aí Mas, graças a Deus, a sede onde vocês estão, Ari, é bem próximo da aldeia, né? sim, sim, ela se encontra muito próximo a uma das aldeias que a gente tem trabalhos a serem desenvolvidos, né? Fora da terra indígena, mas é próximo, né? Então, a gente está na cidade, a gente encontra irmãos da igreja, a gente às vezes no caminho para a cidade encontra irmãos, então é bem próximo do pessoal, né? E isso facilita para nós a convivência e também facilita o relacionamento com eles, né? Que é muito importante. Ari, vamos fazer, começar a relembrar algumas coisas assim do passado, porque assim, você é nascido e criado na PIB de Mauá, né? Sim. Desde que você se entende de gente, você está ali. Mas compartilhe um pouco para a gente como foi realmente a sua experiência de compreender o Evangelho e de entregar sua vida a Jesus, cara. Rapaz, é até interessante falar isso, porque quando a gente olha para históricos de muitos missionários amigos nossos, nós vemos histórias tremendas da ação de Deus na vida de pessoas que mudou do avesso, né? Se tornou pessoa totalmente diferente do que era. E quando a gente nasce num lar cristão, a gente fica com aquela mentalidade de que, rapaz, a minha história é muito chata. Eu já nasci dentro da igreja. Oh, Eu nem fui drogado, nem nada, meu, né? é, Não tem nenhum não, não, testemunho desses assim para impactar a igreja. não, aí você fica, o que que eu falo, né? Porque qual a motivação da minha história para alguém, né? E uma vez um missionário muito sábio, dando um testemunho numa das reuniões que a gente estava tendo na capela do Instituto, ele falou: para aqueles que não sabem, eu sou cristão de berço. E muita gente acha que, por ser cristão de berço, o nosso testemunho, a nossa história é uma história chata. Mas não é. Não é porque isso revela o tamanho da bondade, do amor e da misericórdia de Deus por uma vida que nem sequer tinha consciência do que era Deus, mas já estava dentro da sua casa. Então, Verdade. rapaz, para mim é um privilégio assim inenarrável poder dizer que eu nasci num lar cristão e cresci sendo dirigido e guiado, né, nos caminhos do Senhor pela família, por irmãos que se dedicaram e foram professores de escola dominical, professores e instrutores, né, na vida. E a minha vida eu compreendi o Evangelho, na verdade, não foi tão fácil, né, porque eu aprendi desde pequeno, então você cresce com a mentalidade de que, sendo filho de cristão, geralmente você tem alguns supostos benefícios, né? Mas quando você alcança certa maturidade, você enxerga que na verdade você nunca teve nada, que você é independente na sua caminhada. E quando eu tomei aquele baque e percebi que na verdade eu era independente dos meus pais, eu era independente da minha igreja na minha caminhada com Cristo, isso mexeu com o meu ser interior, né, para me mostrar e me revelar que na verdade eu precisava do Salvador individualmente. E aí, Parece que você vai meio que na inércia, né? Você se é, acostuma com aquele movimento, com aquele hábito semanal. Ari, quando eu fiz Palavra da Vida, eu estudei com uma menina chamada Nádia. E, e Nádia, ela estava lá fazendo, era minha colega de seminário e tal. E aí a gente estava numa aula, que eu me lembro como se fosse hoje, era uma aula no livro de Levítico, entendendo a partir dos sacrifícios do Antigo Testamento a ideia da expiação pelo sangue de uhum, Jesus, né? E aí o que foi que aconteceu? Depois que ele explicou aquilo, tal, ele começou a perguntar ao pessoal da classe quando foi que eles tinham compreendido isso na jornada deles. E aí, quando chegou em Nádia, perguntaram a ela, ela fez, não, eu nasci no lar cristão. E aí o pessoal da classe fez, não, Nádia,
Ele não perguntou isso, não. Ele perguntou qual foi o dia que você entendeu o evangelho, que você creu no sacrifício de Jesus. E ela, não, mas eu nasci no lar cristão. E aí, Nossa. o professor percebeu aquilo e encerrou, mudou, tal. Quando terminou a aula, ele chamou ela para conversar lá fora. Tem uns bancos lá, né, umas árvores, um lugar super aprazível, Palavra da Vida lá em Recife. E aí, ele levou ela e começou a conversar com ela. E de fato, ela entendeu ali que ela não tinha jamais entregue a sua vida a Jesus. Que ela não tinha compreendido. Ela foi batizada porque ela entendia que todo filho de crente, quando tinha 12 anos, devia ser batizado. E aí, quando chegou 12 anos, ela foi batizada como ritual de praxe das famílias da igreja. E aí, resultado, nunca tinha entendido o significado da cruz, o significado do sangue derramado, nunca tinha entendido a expiação. E aí, resultado, a minha colega de seminário entregou a vida a Jesus no seminário. Sim, e eu acho que isso é comum, inclusive, para aqueles que nascem em um lar cristão, porque amigos meus de turma no seminário me falaram que durante o segundo, durante o terceiro, durante o primeiro semestre entenderam que não tinham crido em Cristo ainda. E Você já aquilo me deu um pensou? baque, E mas aí é uma. você. E aí eu acho que isso nos chama a atenção para duas questões, sabe? Nos chama a atenção para a questão da responsabilidade da igreja em ensinar o evangelho e a responsabilidade da família, né? Em trabalhar isso. O pastor Nilber está dizendo que lá no PV Norte também tem muitas histórias assim. Então, Uhum. o que acontece? Lá no seu concílio você deu o testemunho do quanto a irmã Ivete trabalhou na sua vida ensinando o evangelho e que toda aquela bagagem, desse momento que você teve o clique, que a sua vida não dependia nem da igreja, nem da posição dos seus familiares, mas você precisava assumir uma posição, essa decisão teve como base todo aquele background do que foi ensinado para você, né? Com certeza. E Isso aí que eu você... percebi foi realmente um espanto, porque você passa a vida toda pensando de uma forma e quando você entende que na verdade não é isso, que na verdade você tem que ter a sua experiência particular e às vezes você entende isso de certa forma, só que você não consegue compreender o que é realmente, às vezes, a graça de Cristo. E aí você passa anos numa nuvem nebulosa e muitas pessoas não sabem disso. Então, Sim, quando eu entendi isso e eu compreendi realmente o que é a graça de Cristo, que eu não precisava fazer nada, mas isso me deu um calor por dentro, me deu, cara, eu não preciso fazer nada, agora que eu estou entendendo realmente isso. E aí eu realmente compreendi que essa era a experiência que eu precisava ter tido e que muitos não têm. não é o que eu faço para chegar até Deus, mas o que Deus faz para chegar até mim, né? Ari, Exatamente. e você aí, Ari, no Rio Grande do Sul, essa questão desse furacão, cara, desse tufão que passou por aí, como é que foi isso, cara? Aqui o negócio foi tenso, viu? As cidades em volta, elas foram bem afetadas. Aqui na nossa cidade onde nós residimos, a cidade, a gente precisou sair para ir na cidade, acho que no mercado, se eu não me engano. E a gente entrando para a cidade, aquela cena de filme de furacão mesmo. Árvores retorcidas, arrancadas, placas arrancadas. E aí a gente chegou no centro da cidade, casas destelhadas. E a gente passou para a cidade de Chapecó cenas piores, né? De postes arrancados até, né? Meu Então Deus do isso céu. foi muito forte, né? E Isso a até uma quantos cidade quilômetros aí de onde vizinha. você mora? Chapecó é 60, Nonoai é 16 quilômetros, então Nossa, é próximo, é bem pertinho próximo. demais. Sim, e Passou até vizinho aí e não afetou vocês. isso, uma cidade vizinha aqui, eu falei até quando o dia que a gente conversou, teve uma casa que foi revirada de ponta cabeça. Então, assim, era Meu uma Deus do céu. foto
Incrível, cara. E aqui a gente sentiu o vento, um vento forte, mas não foi nada próximo do que aconteceu aí fora. Deus teve misericórdia e derramou sua graça sobre a gente e nada, nada aconteceu aqui. Cara, que Deus maravilhoso é esse, hein, Ari? Cara, é incrível. Não dá pra querer outra vida, dá, cara? É incrível. É uma experiência. É que nem eu disse, né? É uma palavra grande, mas é real. É inenarrável. É difícil falar sobre isso porque Deus é maravilhoso. Ari, e seguindo aí a linha do tempo, seguindo aí a linha do tempo, e a questão da vocação, cara? Quando você entendeu que Deus queria lhe separar de um contexto de missionário no trabalho secular para um contexto de missionário no campo propriamente dito, naquilo que a gente costuma chamar de campo missionário? Rapaz, eu até acho interessante, né? Porque eu estava vivendo no contexto da época uma situação difícil, particular, e estava tudo acontecendo com umas dificuldades e eu me questionando porque eu estava sendo afetado por lado financeiro, lado material, físico, e me questionando. Só que eu sempre tive um desejo que eu acredito que muitos cristãos verdadeiros têm, que é de conhecer a Deus profundamente. Sim. Então, na minha concepção, eu só conseguiria isso separando um tempo da minha vida para me focar mais a fundo. Na época eu não enxergava bem as coisas, então eu achava que só indo para um seminário que eu ia conseguir. E então, após ser muito acompanhado por um pastor, o pastor Jefferson, amigo de longa data, ele me apresentou o Instituto Bíblico Peniel. E nós fomos lá numa ocasião para ver uma formatura de conhecidos dele. E eu até olhei aquele lugar, eu fui em casa da tia Léo, né, que era um dos líderes lá, e nossa, nos trataram muito bem. Então, eu olhei e falei para ele, falei, olha, eu acho que não é esse lugar não. Mal sabia eu que 20 dias depois eu já estaria ali estudando. Aí, cara, eu dentro de Peniel, eu ficava me questionando, mas tá, eu tô aqui, vou só conhecer a Deus, eu só quero conhecer a Deus, e isso pra mim já é muita coisa. Só que será que Deus não quer mais nada de mim? Porque eu tinha tantos questionamentos, e então eu entendi que Deus, naquele momento, estava me trazendo à memória os fatos de por que eu estava buscando uma vida antes de estar no seminário, uma vida material. Por que eu estava buscando tantos benefícios que iam se acabar, que a traça, ela corrói, a ferrugem corrói e vão se acabar. A minha vida estava se resumindo a isso e o que eu amava nas coisas de Deus estava sendo deixados para trás, né? Sim. Então, isso me impactou profundamente. E aí, pouco tempo depois, Deus foi me mostrando através do curso, de coisas que eu fui vendo, que realmente ele estava me querendo para algo mais. E aí eu tinha o desejo, né, com as matérias que a gente faz no seminário, fui me apaixonando pelas línguas originais. Então, o que eu pude estudar, né, de hebraico, eu me apaixonei e eu queria seguir mais para aquele rumo, né? E então eu conheci a Solange. E aí conheci a Solange e conversava muito com ela. E aí, Solange, o que você vai ser? Ela, vou ser missionária, quero trabalhar numa base de apoio e tal. Falei, Solange, eu quero ser pastor, né? Vou estudar, quero estudar línguas originais e tal. Então a gente começou a orar. Orar junto, um pelo outro, orar pelos propósitos. E aí acabei gostando da Solange, depois nós namoramos, né? Mas o fato é que a gente apresentava uma peça chamada O Clamor de Batum. É uma peça inspirada em fatos reais que aconteceu em Papua Nova Guiné, com 6 missionários. E eu fazia um papel de um missionário que ele era o tradutor da equipe, né? E aí as palavras que aquele missionário falavam e as palavras que os indígenas naquela peça falavam, elas eram para mim muito reais, como se fossem para minha pessoa. Então, eu apresentei aquela peça por diversas vezes e voltava do seminário de férias para PIB, voltava para o seminário, ia para PIB.
Só que na última vez que eu apresentei essa peça no Rio de Janeiro, na cidade do Rio mesmo, numa igreja lá, rapaz, depois que eu apresentei, não me saía da cabeça as palavras do clamor daquele índio dizendo: missionários, olhem na minha mão. Esses aqui são pessoas, são almas representadas e essas pessoas vão para o inferno. Por que vocês não querem ir conosco para nos falar da palavra de Deus? Rapaz, isso ecoava na minha mente por dias e dias, e aquilo foi muito profundo. Cortava o meu coração e eu comecei a pesquisar e ir atrás de etnias, de situações missionárias, a ler biografias, e eu entendi que Deus estava me trazendo a memória que Ele queria, como Paulo diz, né, que eu fosse para campos que ainda não tinham sido alcançados, ou ao menos para lugares onde as pessoas não tinham oportunidade de ouvir, como nas grandes cidades. E aí isso transformou a minha caminhada. Rapaz, olha, esse negócio de você ser de fato um crente, morada do Espírito, e fazer peça, e pregar, e desafiar os outros a coisas que você ainda não disse sim, amigo, é fatal, porque dá na cara da gente. Dá na cara da gente. Minha experiência minha experiência como pregador é essa, toda semana. Você começa a estudar e começa a ver as implicações práticas do texto, e aí você, é sério que eu vou dizer isso? É sério que eu vou... Nossa! E aí, é primeiro a gente. Olha aí, a irmã Marli está dizendo que bom ouvir o Júnior. A irmã Saudade, Marli está aí com a gente. Então é isso aí. Mas, Ari, vamos colocar os pingos nos is. Você se aproximou da Solange por causa das línguas originais? Não. Que história é essa, meu amigo? Quer dizer que você olhou para Solange e foi algo assim: vejo ali alguém com quem eu posso discutir as conjugações verbais, os casos. Foi isso? Como é que... Não, porque ela disse que não é o lado dela. O lado dela, ela disse que é mais outro, né? Mas deixa eu dar uma boa noite pro Putz aí, que deu boa noite, eu vi depois. Mas, rapaz... Fica à vontade, qualquer momento quiser aí dar um recado para alguém, isso aqui é bate-papo, não é pregação, né? Aqui a gente tá... Não, show. É engraçado mesmo, gente, porque eu cheguei em Peniel e a Solange deve estar ali no quarto com o celular assistindo, deve estar rachando o bico, porque eu vou falar isso, mas eu cheguei em Peniel, ela me disse isso depois de estar namorando, e ela falou que ela viu, me achou bonita, achou algo muito diferente, me achou um garoto especial, porque naquele dia eu levei para ela uma bala no trabalho e desejei bom trabalho. Só que eu fiz isso com ela, com outras meninas, outros rapazes, e desejei bom trabalho, né? Falei, porque eu estava indo para o meu horário de trabalho e ia fazer outras coisas. E aí, rapaz, ela disse que aquilo transformou o dia dela, transformou a semana, transformou o mês. Ela achou aquilo estranho, mas ela pedia para Deus, para que se não fosse de Deus, o negócio não desse certo. Só que mal sabia ela que 8, 9 meses depois eu fiquei doente e precisei sair do seminário. Então eu fui me tratar em São Paulo. E aí naquele tempo, no começo, durante um mês, muitas pessoas do seminário estavam em contato comigo para saber como é que eu estava, e eu estava mal. Só que eu fiquei num processo de 3 meses até descobrir o que eu tinha. Então eu ficava de cama o dia inteiro, muito mal de saúde. E quem que estava o tempo todo falando comigo? Solange. Solange direto mandando mensagem aí, como é que você tá, e não sei o que e tal. Resumindo, quando eu melhorei, aí eu fui na formatura dos colegas daquele ano. Mas ela, quando falava com você, ela não dizia algo do tipo: ai, Júnior, toda vez que eu ponho uma bala na minha boca, eu lembro de você, não, né? Não, ela só falava depois que tava namorando, antes não. Ah, tá, aí tá bom. Aí cheguei em Peniel, cara, eu vi ela, corri, dei um abraço nela.
A gente já namorando depois, ela falou, rapaz, você não sabe o que que aquele abraço significou. Eu falei, uai, Caramba. para mim significou pouca coisa, né? Eu não sabia de nada, eu não tinha certeza. E aí começamos a conversar no retorno às aulas e conversar e conversar e conversar demais. Criamos uma amizade muito próxima, estudávamos junto e tudo mais, e até que depois de um tempo, Seabra tá dando risada, né? Seabra foi um dos nossos líderes lá, Thiago Seabra. Então, tipo, eu vi que não é só uma amizade. Aí eu fui conversar com ela, chamei ela, falei, vamos conversar? E lá não podia namorar dentro do instituto, assim, pegar na mão, essas coisas. Tinha o horário de pretendente que a gente podia fazer e o horário de namoro. Só que você não podia pegar nas mãos, eram umas regras mais rígidas e a gente entende o porquê. Então, eu chamei ela Sim. para conversar, a gente sentou no banquinho onde passava todo mundo do seminário para poder ver que a gente só estava conversando. E aí ficamos conversando até que eu falei para ela, Solange, ou é hoje ou vai ou racha. Eu quero te falar que eu gosto de você. Eu só não sei se é Eita, recíproco. pá. Rapaz, ela virou, ela deu risada, ficou vermelha, não sabia o que Tudo que falar. ela Eu falei, mais queria ouvir na face da terra. ela falou, é recíproco. Dali pra frente, meu amigo, um mês a gente já tava namorando. Aí os Aí negócios, os sim. caminhos foram convergindo, Deus foi acertando as coisas e a gente chegou onde a gente tá hoje, né? Quanto tempo de casados já, Ari? 4 anos. Sim, isso foi em Peniel ainda. Tudo isso aí ainda foi em Peniel. Isso foi em Peniel. Isso foi em Peniel. Consequentemente, a ida para a Chequina já foi uma coisa de consenso com plano de futuro. Sim, sim, nossa, nós conversamos demais sobre isso. E quando a Só, gente só foi para explicando para o Chequina, pessoal, explicando pro pessoal, sim, Chequina foi onde eles foram fazer a segunda parte do treinamento, mais focada realmente para o trabalho com os indígenas, né? Mais o isso, trabalho de antropologia cultural, coisas dessa natureza, questões de linguística e tal. Trabalho realmente mais direcionado. exatamente. Mas aí só esclarecendo para o pessoal, e aí, fala aí. Aí já foi uma coisa realmente. Rapaz, aí fomos para Chequina, só que a gente tinha, quando foi para Chequina, a gente tinha 20 dias de casado. Então, o nosso tempo no Instituto Centro Missionário, Treinamento Missionário Shekinah, foi uma grande lua de mel, na verdade, né? A gente teve mais tempo para doar-se para aprendizado dentro do casamento, a lidar com as situações e, ao mesmo tempo, a fazer o treinamento. Então, para nós foi uma bênção esse tempo de estudos, porque a gente teve mais espaço para se conhecer muito melhor, né? E Sim, estar sim, sim. aprendendo o que era necessário para o casamento, e a gente tinha liderança para ajudar com isso, o seu Alfredo, a dona Rosa, senhores que já tinham muita experiência de vida e casamento, nos ajudavam, nos aconselhavam, e foi excelente, cara, foi muito bom. Ari, recomenda pra gente algum livro, alguma literatura boa para vocação, para missões, para alguém que quer se aprofundar um pouco mais nessa área. Eu estou vendo esses livros aí atrás, você está que nem esses pastores altamente intelectuais, só aparece com os livros nas costas para ficar chique. Ah, O que é que rapaz, tem é de um bom aí lugar que pra não está gente? bagunçado. É um lugar da casa que não fica bagunçado. Rapaz, não se diz isso em rede nacional ao vivo assim. Que a mulher É depois porque é bronca. não, ela sabe que eu sou sistemático com os meus livros, as minhas coisas de estudo, só que eu sou mais largado com as outras coisas. Então aqui sempre é um lugar que eu vou querer que esteja arrumado. Mas os outros ela pega no meu pé, eu ajudo, deixo organizado, né? Mas aqui é difícil achar bagunça. Ah, Mas, legal. Paulo, O que é que você tem de bom aí? O que você é que você recomenda pra gente nessa área de missões, de vocação, de chamado, ou de qualquer outra coisa que você disser assim, olha, leia esse livro, ou esses livros. Rapaz, tem vários títulos. Tem um que não está aqui comigo, eu até emprestei para um jovem ler, que ele chama O Fator Melquisedeque. Ele esclarece muitas coisas relativas a missões transculturais. É um excelente livro.
Tem também um livrinho pequenininho que não está comigo, que eu acho que é de Oswald Smith. Também é um excelente livro, que eu acho que é Paixão pelas Almas. Paixão É pelas um bom livro. Almas. Tem também. Eu gosto muito de biografias missionárias e foi o que mais me motivou foram as biografias, né? Então, Legal. por exemplo, biografia de Charles Studd, de tem também a biografia. O Charles Studd foi um missionário que atuou na África com povos indígenas, né? E ele morreu, Sim. deu sua vida nessa obra. Também tem a biografia de William Carey, tem a biografia. Uma que falou muito comigo, apesar de não ter sido transcultural, foi da biografia do Sadhu Sundar Singh, que é um indiano que se converteu através do livro de dos evangelhos, na verdade. E ele foi evangelizar seu povo. Então, para quem está interessado, eu acredito que esses livros e biografias missionárias, elas vão trazer muitas informações e muitas coisas boas para você poder tirar dúvidas até e ter certezas e convicções, né? Porque isso Sim, é o sim. exemplo que eu dou de mim mesmo, né? Sim, 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 com certeza. É, gente, o Ari, como ele falou aí, ele está com 4 anos de casado, né? Ó, a Solange está falando aí o apóstolo dos pés sangrentos. Isso, esse mesmo. Aí é um Essa biografia clássico. do Sadhu Sundar Singh, essa daí. Sim, sim, sim. Então, queridos, quando eu combinei com ele essa live aqui também, essa live seria um momento de dele trazer uma novidade para a gente, uma coisa, Verdade. uma coisa aí nova e tal. E eu já sei o que é, evidentemente, mas eu não quero falar nada. Aí é com você, Ari, do jeito que você quiser, da maneira que você quiser falar para a galera ficar sabendo. Inclusive, essa semana eu descobri que até culturalmente aqui quem dá a notícia é o homem. Ah, é? No meio do povo que a gente tá. Mas, gente, como vocês já devem ter pegado o contexto aí, a gente está muito contente porque Deus, ele é maravilhoso, né? E ele confirma as suas decisões, os seus passos nas nossas vidas no melhor tempo possível. E em meio a esse tempo de pandemia, de notícias ruins, de dificuldades, de lutas, o Senhor resolveu nos presentear com a notícia de que nós seremos pais. Então, com muita alegria que eu quero comunicar através dessa live que eu vou ser pai, que agora eu vou ter uma herança, estou recebendo uma herança do Senhor, né? Fruto do ventre da sol, nosso galardão, mas uma flecha para minha aljava. Aleluia. Estamos muito. Aleluia. Sensacional, sensacional. Nossa, eu fiquei muito feliz, cara, quando eu soube, sabe? Fiquei feliz demais. E aí, pessoal, só para vocês ficarem sabendo, o Ari tinha planejado conversar comigo para me contar, sabe? Para me contar. Só que uma pessoa da família foi bucho furado e me contou antes. E aí, lá na Paraíba, bucho furado é a pessoa que não consegue guardar segredo, sabe? Aí alguém da família foi lá e me contou antes e eu fiquei sabendo antes. Mas nós ficamos muito felizes. E aí, Ari, agora vem uma pergunta depois dessa revelação sensacional, né? Como está sendo, cara, essa perspectiva, você pai? Como está sendo essa experiência, meu? O que eu tenho dito para a Sol, porque a gente às vezes fica se questionando, né? Acho que é algo normal. Mas, rapaz, eu acho que a minha ficha não caiu direito ainda, sabe? Eu acho que isso vai acontecer mais para frente. A única coisa que aconteceu, digamos, de diferente é que a Sol quis algumas coisinhas, né? E eu entendi, primeiro filho até. A gente comprou uma coisinha aqui, outra coisinha ali, vamos fazer fotos até. Mas eu senti uma diferença quando eu peguei o ultrassom e eu vi as fotos do ultrassom.
Rapaz, eu achava que era besteira, viu? Mas a hora que eu olhei aquelas fotos, meu olho marejou, eu comecei a chorar. Eu falei, caraca, bicho, eu vou ser pai mesmo. Mas Cara, eu ainda tô meio extasiado. Eu acho que a ficha ainda não tá caindo direito, né? Ainda vai desenroscar. Ari, você sabe que você é muito amado, né, cara? Olha aqui, só o pessoal aqui colocou. A irmã Lucy desejando parabéns. A irmã Marli Obrigado. dizendo aleluia. Célia, parabéns. O João. A irmã Maria Luísa Boscariol, que lindo, Arioci. A irmã Helenita, parabéns, família linda. A Célia aqui celebrando mais. A irmã Marli dizendo, estou emocionada e feliz por vocês. Eita, Aqui, ó, que a Ingrid alegria. dizendo, uau, que legal, parabéns, essa criança vai nascer com saúde, com fé em Deus, em nome de Jesus. Que coisa Amém. maravilhosa. Obrigado aí, pessoal, pelas parabenizações. A Então, gente está são muito 11 feliz. semanas. São 11 Isso. semanas, ah, o André desejando parabéns também. Valeu, Dé. Então, e aí, Ari, pensando em relação ao futuro, cara, você já parou para pensar como vai ser essa criança crescer em pleno ambiente de missão transcultural, em pleno ambiente de convívio com a tribo indígena e tal? É, Paz. Para mim é sensacional. Eu quero ver os preazinhos correndo no meio das crianças aqui, brincando, subindo em árvore, soltando pipa, fazendo o que puder fazer, pescar. Eu quero é ver se divertindo e se envolvendo, né? Porque que nem eu disse no concílio, o que eu tenho de opinião em relação a isso é que os filhos que nós tivermos, que o Senhor permitir, eles são tão importantes e integrantes dessa obra e desse ministério quanto nós somos, né? Então, eles vão fazer parte e eu quero que façam parte ativamente, né? Pelo menos enquanto estiverem debaixo das minhas asas, né? Porque eu acho que, além de serem o meu ministério também, eles vão ser muito importantes ativamente no que a gente fizer, onde a gente estiver. E é interessante como criança abre portas, né? E isso é em todo sim, lugar. É em todo lugar e a gente já tem visto isso. Sempre traz alegria, o pessoal sempre se motiva, tá junto e a gente tem certeza que vai ser uma bênção para o nosso ministério muito grande. amém, amém. Eu penso muito, sabe, Ari, que a nossa responsabilidade como pais é ensinar aos nossos filhos quem é o Senhor. Uhum. Se nós ensinarmos aos nossos filhos quem é o Senhor é amável, cara. E eles vão Sim, amar o Senhor. E se eles aprenderem a amar o Senhor, eles vão aprender a amar a obra do Senhor. Vão aprender a amar a igreja. sim, Sabe, é verdade. isso é o maior desafio. Essa semana eu levei o Isaac na escola dele, porque teve lá um evento da escola que a gente foi levar as atividades que foram feitas em casa, né? Que ele está fazendo, a escola manda as aulas gravadas numa plataforma e a gente assiste as aulas com ele, faz as atividades, e aí juntou as duas primeiras unidades que encerraram agora, a gente foi lá levar. E aí, quando foi na volta, a gente vinha e aí passou uma ambulância do SAMU, sabe? E aí ele disse assim, do nada ele disse, mamãe, uma ambulância, mamãe. Tem que orar, mamãe, por essa pessoa que está ali. Cara, Rapaz, quando ele disse isso, cara, eu me emocionei, sabe? E eu digo, poxa vida, sabe? Eu acho que ele está começando a entender a dimensão da vida espiritual. Está começando a entender que tudo gira em torno do nosso relacionamento com Deus. sim, Orar, preciso orar, né? Aqui em casa, se a gente, por acaso, porque casa de pastor não é muito diferente de casa de crente normal, né? Às vezes você está morrendo não, de fome, esquece de orar e vai começar a comer. Vai fazer isso aqui para ver? Dormir, né? O nosso momento devocional é à noite, né? Antes de dormir, aí a gente conversa, eu conto a historinha da Bíblia, a gente ora.
E aí, resultado, se a gente for dormir sem fazer isso, oxe, ele, papai, não vai orar não? Como assim? Né? Então, Eita. nem direito de estar cansado você tá, exatamente. Mas assim, eu vejo muito essa questão do cara, do filho do pastor que cresce desgostoso com a igreja, porque vê a igreja como, tipo assim, um adversário, né? Um concorrente, toma meu pai de mim. Cara, é um É, desafio para a gente. É um desafio para a gente. A gente precisa estar acordado para isso. E fazer eles perceberem sim, como quem é o Senhor, como Ele é amável e como vale a pena investir a vida naquilo que é prioridade para Ele. Né? Ter as nossas prioridades, ter como nossas prioridades as prioridades deles. Esse é o grande sim. diferencial. Mas aí vai ser Exa- bênção, vai ser bênção. Não sabe o Ah, mas sexo ainda, sem né? dúvida. Não, semana que vem a gente vai fazer um morfológico, vamos ver se vai dar para ver alguma coisa, se o médico for bom é capaz dele dizer, Deixa eu lhe dizer uma coisa, mas Ari. não sabemos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tá? Não tem nada a ver com dom de profecia, não, tá certo? Isso é só, isso é uma grande jogada de coincidência. É assim, uma grande coincidência. Mas eu nunca errei um palpite. Eu Ah, nunca errei um palpite, tá? Se eu errar agora vai ser o primeiro. Mas desde a primeira vez que você me disse, no meu coração, é uma menina, cara. rapaz, vamos ver. É, não sei, ai, nem me pergunta o porquê, tá? Nem me pergunta o porquê. Eu nunca errei o palpite. Eu fui já para, depois que eu cheguei aqui na igreja, eu fui para um chá de revelação. E aí tem a de Aham. você aposta, né? E eu disse logo, eu vou logo avisando, eu nunca errei. Vai ser menina. E é, que é a filha da Jéssica e do Diogo, Da tá? Jéssica. É, mas, bom, eu não sou Deus, né? Então pode ser que seja diferente. Mas desde que você falou, na minha cabeça eu já penso, a filhinha do Arioci, a menininha. Rapaz, pode ser. Eu não. É aquilo que É a gente lógico que fala. sim. Se for menina, se for menino, a gente vai amar tanto do mesmo jeito que. Sim, sim, sim. É bênção do jeito que vier. Ari, e em Sim, relação às expectativas aí, cara, que a pandemia deu uma parada aí no trabalho, sim. gerou uma série de dificuldades. Como está sendo agora o trabalho de vocês em meio à questão da pandemia e qual a perspectiva de futuro que vocês estão aí em relação ao trabalho? Então, pastor, depois que essa pandemia começou, aqui foi automático, as coisas já pararam, né? Logo de cara a gente já recebeu diretivas para poder esperar ter informações e desde então, isso foi acho que março, desde março nós não tivemos mais contato direto, né, com o pessoal de algumas pessoas das igrejas e a gente tem se mantido praticamente em isolamento, né? A Como se FUNAI fosse em baixou um quarentena. decreto, não foi? Sim, nós não podemos entrar em terras indígenas. E o nosso trabalho se dá dentro de aldeias, né? Então, Isso. nós não podemos acessar. E assim, como nós, nossos irmãos, os indígenas também têm o dia a dia deles e trabalham e fazem as Claro, coisas. claro, claro, claro. E é difícil poder, por exemplo, encontrar com pessoas fora de lá, né? Sim. É extremamente complicado. De E certa forma, até eles também estão não é observando o recomendável. isolamento, né? Sim, e até porque não é recomendável, né? Eles também estão se afastando, né? E então o nosso trabalho tem ficado parado, se resumido basicamente a como o trabalho da PIB tem sido, né? Conforme nós podemos e eles podem acessar pequenas mensagens até de áudio por conta das localizações, né? Se é algo mais leve, para podermos nos comunicar, mandar um incentivo, mandar uma mensagem para eles Sim. se manterem firmes, né? E então nós temos ficado mais tempo aqui, né, onde nós estamos dentro da base da missão do nosso trabalho, e nós temos estudado mais, tanto estudado matérias, vamos dizer assim, bíblicas, quanto
na área cultural e linguística, né? Então, a gente tem se Sim. dedicado mais ao estudo daquilo que nós temos, né? Mas que a gente, Está se nós aproveitando o tempo estivéssemos, para mergulhar nos sim, livros, né? sim, porque se nós estivéssemos com o trabalho funcionando normal, nós poderíamos ter maior acesso a outras coisas que nós necessitamos para aprender. Só que, por enquanto, como não há possibilidade, nós seguimos com aquilo que nós temos, né? Que é uma gramática na língua, um dicionário, são algumas informações culturais, então a gente usa isso para estudar, para tentar aprender mais, e também sem deixar de lado a parte bíblica, né? Que é muito importante também, uma vez que a gente vira e mexe, manda mensagens, né, para edificação, então a gente está tentando equilibrar os pontos e às vezes também, como a gente mora, bem que dizer, num sítio, né, quando vocês nos visitarem aqui, todos estão convidados, vão poder ver, a gente faz também algumas manutenções necessárias no terreno, nas casas e tal, porque aí tudo aqui depende da gente, né? Sim. É. Ari, é, quando a gente conversou antes de você ir, você mencionou a ideia de uma questão de uma Bíblia, não me lembro se era só o Novo Testamento, ou se já havia a Bíblia toda, na língua cangangue, que precisava ser Uhum. revisada, né? Sim, Se eu não me sim. engano, você mencionou isso. Explica para É a o Antigo gente Testamento. isso. Um Antigo Testamento que precisava ser revisado. Isso, isso. Explica para a gente, Ari. O pessoal da tribo fala português, não fala? Fala, fala sim. Uma vez que eles falam em português, por que é necessária a tradução de uma Bíblia na língua deles? Sim, é muito interessante isso. Acho que E isso é uma das coisas centrais do trabalho de vocês, que quem está de fora precisa entender a importância disso. sim, sim, é porque, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo porque para mim foi muito efetivo, né? Eu pego uma pessoa que fala inglês, né? Uma pessoa aí da igreja, ou o senhor mesmo fala inglês, e eu dou um texto bíblico para você em inglês, para você ler, entender, e eu te dou um texto bíblico em português para você ler e entender. Qual que você entende melhor? Com certeza é a É, sua língua materna, o português. Por sim. quê? Porque você já cresceu nesse meio, as expressões, toda a bagagem linguística que você tem de compreensão, ela está envolvida com a sua língua, porque a manifestação cultural que eu entendo que é maior de um povo é a língua. Então a língua ela recebe influências culturais também externas, né? Por exemplo, quando a gente tem algumas expressões, aquela expressão cor de burro quando foge. Sim. A gente entende. Usa essa expressão fora daqui. É muito difícil de ser compreendida. E isso compõe particularidades da nossa língua. Então, quando eu pego um povo e eu quero pregar para ele em português com os meus conhecimentos, com a minha língua, é totalmente diferente do que eu pregar na língua dele e ele lendo na língua dele e entendendo todo aquele contexto, porque muda. Sim, 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 sim. A língua que fala o coração de um povo é a sua língua materna, não tem jeito. Agora é complicado realmente isso aí. Porque, por exemplo, a não ser alguém que realmente se aprofunda muito para se tornar professor, ou então alguém que vai embora morar fora, né? A gente pode até ter uma fluência no outro idioma, mas a gente pensa no nosso idioma, né? Uhum, A gente pode até exato. falar inglês, se comunicar em inglês, mas a gente sente em português, né? A gente sente em Exatamente. português, a gente pensa em português. Quando você se aprofunda muito, muito, você começa a ter um nível de raciocínio na outra língua, raciocinando na outra língua sem precisar transferir para a sua. Mas isso aí é um nível bem elevado. No geral, a maioria das pessoas que tem algum conhecimento de outra língua, ele fala outra língua, mas ele sente na sua, né?
ele pensa sim. na sua. Então, uma das questões simples a nível de tradução, por exemplo, né? Quando você pega no Antigo Testamento, né, você vê uma expressão do salmista como os meus rins te louvam, né? É, Então, por as exemplo, é minhas uma coisa, entranhas. né? Aí você pega aqui alguém do Brasil pensar nos rins louvando é uma coisa que não vai transmitir a ideia, não tem jeito. Precisa de uma tradução. E uma tradução que adentre no mundo das emoções daquele povo, né? Sim, porque às vezes a gente pensa na tradução por literal, né? Palavra por palavra. Só que existem línguas que não têm as palavras e as expressões que a minha língua tem, que elas não é capaz de transmitir o que aquele povo pode entender. Por isso que a gente não traduz só palavra por palavra. A gente tem que pensar em todo o conceito, toda a ideia, né? Sim, Porque sim, sim, senão sim, traz sim. confusões. Ah, sim, exatamente. E esse é um trabalho fundamental. Fundamental. A gente, por exemplo, na língua portuguesa, tem um monte de versões já, né, de traduções diferentes, várias versões. Você compara uma versão Sim, com a outra do português, dá a impressão de que é outro idioma, né? é, É um lance muda demais. extremamente complexo. Ari, dá aí uma mensagem final aí para a turma que está nos assistindo. A gente já está caminhando para o final. Temos mais 3 minutos Sim, só. Então, dá aí o teu abraço, o teu recado para quem está nos assistindo, aquilo que você quiser falar. E aí, no final, a gente ora junto. pessoal, obrigado aí, oportunidade de estar falando com todo mundo. Agradeço aí a compreensão de vocês e também agradeço as parabenizações, né? Agora seremos não só mais dois, mas seremos três. Pedimos que orem por essa situação e agradecemos porque sabemos que vocês se alegraram junto conosco também, né? Isso nos deixa mais felizes ainda. E nesse momento pandêmico, vamos seguir lembrando que Josué fala fortemente, né, nas nossas vidas, né? Sejamos fortes e corajosos, porque isso vai passar. Amém. Em nome de Jesus. Então, gente, obrigado aí por ter assistido, por ter acompanhado, ter participado desse tempo com a gente, tá? A Sol tá mandando aí um abração para todo mundo, tá dizendo que tá com muita saudade. E eu quero convidar você que está nos assistindo a orar com a gente nesse momento, tá? Olha, o Nilber tá dizendo 3 por enquanto. Tô orando para vocês serem 6. Amém, Rapaz, se Deus hein? quiser. Se for a vontade dele, né? É isso Aham. aí. Então vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do Ari, da Solange, pelo chamado do Senhor na vida deles, pelo cuidado do Senhor na vida deles. Muito obrigado, Senhor Deus, mesmo nesse tempo de pandemia, mas a família deles está firme, crescendo, focada, direcionada para a tua vontade. Eu peço que a tua mão continue sendo generosa em abençoar essa família, Pai, e que logo essa pandemia passe, eles tenham novamente acesso à tribo, possam influenciar a vida das pessoas e fazer a diferença e cumprir o ministério que o Senhor designou para eles, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, essa simpatia do Ari, essa paixão dele pelo Senhor e pela tua obra são inspiradores na minha vida, Pai. Continua, Pai, derramando graça superabundante sobre eles. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por cada um que nos acompanhou. Abençoa todas as famílias. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu, Amém. Ari. Beijão, meu Um querido. Fica com abração. Deus, tá? Você sabe que qualquer Amém. coisa é só, tá? Estamos por Só aqui, zap. viu? Um Gente, abraço. beijo. Fica com Deus vocês. Tchau, tchau.